Sejam muito bem-vindos ao podcast Um Lugar à Mesa. Esse é o primeiro episódio de muitas histórias que vem aí. O que é um lugar à mesa? É um lugar de você desfrutar, olhar no olho, conhecer as pessoas, olhar devagar. É um lugar que o Senhor, ele tem o privilégio de estar. Então aqui a gente vai desfrutar dessa mesa, desfrutar da palavra, sentir os corações, viver a transformação na vida das pessoas e vamos ter muitos convidados. Eu estou com uma convidada aqui muito especial e eu quero apresentar para vocês. Eu imagino que vocês já devem estar pensando quem ela convidou para sentar à mesa. E a pessoa que eu convidei para sentar à mesa é a Pamela, minha amiga Pamela. E Pamela, seja bem-vinda. E algo que eu quero te perguntar, já começando a perguntar, quem é a Pamela? Meu Deus, eu fiquei impactada quando a Juicy surgiu com esse novo projeto, né? O podcast, um espaço. É claro que como amiga, eu falei, amiga, já é, bora. Porque nós celebramos a conquista, os passos dados umas às outras. E nesse primeiro momento eu quero dizer que eu celebro contigo esse lugar, esse sonho. Você foi feita para esse lugar. Já estive em algumas mesas contigo na sua mentoria, né? E fui muito impactada, fui construída. E estou muito lisonjeada, né? Estar aqui sentada, sentindo e aproveitar esse momento, porque com certeza viram tantas pessoas tão lindas, tão importantes, que a minha história com certeza vai completar, né? As muitas que virão. E a Pamela, quem é a Pamela? Não o que eu faço, né? Quem eu sou. Eu demorei muito para entender que eu sou algo, eu não faço algo, né? O que eu faço não me define. E por muito tempo eu não sabia quem eu era. Eu fazia de tudo, eu era a Pamela de alguém. Eu era a Pamela da Sula, que foi minha mãe, eu era a Pamela da igreja, eu era a Pamela da tia Jo, né? Para as pessoas mais antigas, né, vão saber. A Pamela, a tia Pam, professora de escola dominical. Então eu nunca fui a Pamela, né? Eu sempre tive um rótulo. Eu falo que eu era como essa xícara da Juicy, que tem uma imagem, um nome e tal. Eu não era uma, né, alguém definido, sem nenhuma característica que me apresentasse antes. E quando eu tive esse encontro, é como se eu tivesse como essa xícara, aqui, ó. Sem nenhum rótulo, apesar que ela tem uma cor, né? Mas não tinha nada, nada que a definisse. E eu me senti muito, meu Deus, sem utilidade. Então, quem eu sou? Eu sou uma pessoa intensa. Eu sou uma pessoa de águas profundas, eu não sou do raso. Eu sou de amar de verdade. Eu sou uma pessoa que me emociono, que eu sofro com a dor do próximo, sofro muito. Por mais que eu seja aquela pessoa que eu vou rir de uma situação difícil, vou fazer uma brincadeira para quebrar aquele gelo, eu vou fazer de tudo para que aquela pessoa saia do lugar ou da situação que ela está, né? Melhorar a vida dela. Então, eu não sou de meias palavras. Eu tenho dificuldade muitas vezes de me posicionar contrário, porque eu posso ofender, eu posso fazer a pessoa se sentir mal, né? E às vezes eu tenho entendido que eu preciso sim, porque o confronto é saudável, o confronto é verdadeiro, o confronto ele traz para a realidade, o confronto cura. E quando a gente ama, a gente cura as pessoas. A gente não muda a vida das pessoas só bajulando. Pelo contrário, a gente prejudica, né? A bajulação ela é um veneno mortal para quem tem um ego ali amaciado, né? Então a Pamela é uma pessoa muito intensa. Quando eu me dedico, quando eu amo é de verdade. E hoje eu entendo que, assim, ser claro com isso não muda nada. Não me faz ser arrogante, pelo contrário, faz saber que a minha identidade é bem resolvida com Deus. Além disso, sou uma boa mãe, né? Sou uma boa esposa. Então, a Pamela é uma pessoa, eu falo que eu sou uma pessoa gente boa. Eu falo, cara, eu sou gente boa, eu não posso, né? Então, nós aprender a entender isso é uma identidade bem definida, né? Na vida e entender do céu. Então, quando eu convidei a Pamela para vir aqui, eu sou amiga dela, nós somos amigas de aliança, eu conheço a Pamela e eu lembro que quando eu tive o primeiro contato com ela,
há muitos anos atrás eu falei para ela que aqui a gente não iria falar de política, porque a Pamela é uma pessoa pública, né? É. E eu falei assim, amiga, eu gostaria que o mundo te conhecesse. Eu sempre falo para ela, né? Quem é a Pamela da Silva? Porque eu tive esse privilégio, né, de conhecer a Pamela da Silva. O nosso primeiro contato foi esse. Uhum. E quando eu descobri que ela era envolvida na política, enfim, a gente já estava conectada, graças a Deus, senão eu tinha fugido. Ela sabe disso, né? Sim. Então, por conhecer a essência dela, quem ela é em Deus, a trajetória, a vida que ela percorreu até chegar aqui, eu queria que todos que passassem por esse podcast conhecessem ela. Pan, eu gostaria de saber como que foi o teu primeiro contato com Deus. Tá. Eu era uma menina de aproximadamente 6 para 7 anos, né? E a minha mãe, ela tinha algumas envolvida assim, né? Com drogas, com muitas pessoas assim, bebida. E eu não tinha ninguém do meu ciclo ali de familiar que fosse na igreja. Eu tinha uma tia que era irmã do meu pai, que ela ia na igreja lá no bairro São Francisco de Assis, a tia Lete. Então eu pedia para ir para casa dela toda sexta-feira. Meu pai levava eu de bicicletinha e assim, hoje é tão rápido, tão prático, né? Mas parecia assim que era muito longe o bairro São Francisco. Eu morava aqui no Cedro, na Rua do Fogo. E meu pai me levava toda sexta-feira lá, por quê? Todo sábado, para eu ir na escola dominical lá. Domingo à tarde ele me buscava, porque na segunda eu já tinha aula e ele tinha que trabalhar cedo. E foi esses os meus primeiros passos com Jesus. Eu ainda lembro do corinho da escola dominical, que era um corinho assim, aleluia, 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 louvai a Deus. Aleluia, 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 louvai a Deus. Aí era assim, louvai a Deus. A gente sentava e os meninos levantavam, aleluia. Aí as meninas levantavam. Então é algo que se eu fechar o olho e ouvir essa canção, me remete a 1995, lá no bairro São Francisco. A igreja ainda era antiga, hoje é um templo bonito, novo, e eu ia todo final de semana lá. A minha oração era para Deus salvar a minha mãe. Salva minha mãe, salva minha mãe. Jesus, eu quero que salve a minha mãe. E assim, o sentido de salvar é tirar ela daquele mundo de vício, de cigarro, de bebida, né, de drogas. Eu orava por isso. E aí, a minha avó, que era toda dos bailinhos, mãe da minha mãe, se converte. Eu não sei qual foi o contexto de ela ter se convertido, mas a minha avó vai e se converte. Então, a minha avó morava aqui no centro de Camboriú. Se tornou mais prático para mim. E assim, eu ia para a avó, vinha a pé, não tinha problema. Meu pai não precisava me levar. E o que acontecia? Eu poderia ir no culto até no domingo à noite. Então, eu comecei a ir na igreja sede da Assembleia de Deus com a minha avó. E ali a minha oração era sempre para que o Senhor salvasse e trouxesse a minha mãe para Jesus. Eu entendo que havia uma escolha de Deus para minha vida, né? Eu olho assim, ó, quando eu chegava no portão da minha casa, eu olhava para trás e tinham várias pessoas fumando, né, um baseado de maconha, e era algo não tão, hoje não era algo tão como hoje, boca de fumo, algo tão fechado, sabe? Tão pesado, mas era a minha realidade. E eu não fazia parte daquela realidade. Eu gostava da igreja, eu gostava de ir para os ensaios, eu gostava de, sabe, estar lá sempre disponível. E eu sempre fui intrometida. Eu nunca cheguei num lugar que eu não me envolvesse. Nunca. E aí, um dia, a minha mãe, ela me falou assim: vai lá na tua avó e pede uma roupa que hoje eu vou na igreja. Do nada não. A gente sabe que era o Espírito Santo provavelmente trabalhando na vida dela. E eu peguei, fui lá na minha avó, eu lembro até hoje, era um conjuntinho floridinho e azul. E a minha mãe foi na igreja na segunda-feira, era uma segunda-feira. Mas nada aconteceu. Aí na terça ela foi de novo, com a mesma roupa, a gente foi em uma outra igreja, também da Assembleia de Deus. E no meio do culto, no hino da harpa, uma terça-feira geralmente era culto de doutrina, da palavra, do ensinamento. No meio do culto ela estava dobrado o joelho. Eu lembro assim muito bem, a minha memória é muito fresca com relação a isso. E o pastor da vez perguntou, né, o que ela estava ali na frente recebendo, que tem o costume na igreja, né, de tu ir à frente, dobrar o joelho, pedir uma oração especial ou só ia agradecer.
E ela falou assim, eu estou voltando para a igreja. E aí o pastor falou, ó, o culto já acabou, porque a nossa intenção é o quê? A salvação de almas. E aí ali começou um grande desafio para ela da desconstrução de toda aquela mulher ferida do passado, de relacionamentos abusivos, de uma vida ferida, de uma vida muito difícil financeiramente, muitos filhos. A minha mãe teve eu e mais 4 filhos, então meu pai pedreiro, uma pessoa humilde, muito trabalhador, mas também muito humilde. Então ela teve que desconstruir todos os traumas, né? E a minha mãe, ela se tornou uma mulher de muita oração. Muita oração. Ela não era fofoqueira. Eu falo assim, ó, gente, e a gente foi num retiro, ela, né, serviu ao Senhor. Provavelmente até 2004 minha mãe faleceu, né? Ela teve câncer e faleceu. Então a minha mãe deve ter servido ao Senhor uns 14, 15 anos, né? Se tornado uma mulher assim dedicada a Deus, ciclo de oração. Ela limpava a casa e toda tarde ela ia na casa de uma senhora idosa limpar a casa de uma senhora idosa. Gratuito. E aí nessas limpezas, né? Ela ganhava um Rolon da Avon. Ela ganhava um desodorantezinho, que essa senhorinha sempre tem uma coisinha guardadinha, né? E, e eu achava fantástico, assim. E a minha mãe, ela ganhou de um hotel um monte de cortina. E a minha casa era de madeira. E em alguns lugares não tinha aquele sarrafinho pra, né, pra forrar, né? Então ela forrou todo o quarto dela com aquelas cortinas. E as cortinas de hotel geralmente é bem florida, né? Hoje não, porque tudo mudou, mas antigamente era aquela coisa, tanto que a gente fala, né? Às vezes uma roupa muito estampada, parece uma cortina, né? Então a minha mãe tinha aquele quarto florido. Anos depois, eu fui num retiro de mulheres que era o jardim, né? E lá eu tive um encontro com o jardim da minha mãe. Falei, minha mãe tinha um jardim dela. Cara, eu falei, caramba. E eu lembro, assim, das orações dela. E sempre quando alguém falava assim, dá um exemplo, né? Ai, a Dulce, meu Deus, a Dulce tá fazendo isso. Meu Deus, a Dulce tá perdida e não sei o quê. A minha mãe nunca falava. Ela ia pro quarto. Jesus, olha a Dulce, sabe? Pessoas assim, jovens que ainda é vivo, eu não vou falar aqui no podcast, que tiveram problema com droga, sabe? Muita gente rejeitou a minha mãe no quarto, ela orava. Eu ouvia, sabe? Eu lembro a língua estranha da minha mãe. Então ela foi um alicerce muito grande na minha vida hoje. Eu creio, e às vezes eu falo isso muito para as pessoas. A oração não dorme, não morre com a pessoa, né? E quando eu tô em muita crise, muito medo, muita insegurança, eu falo: Senhor, cadê as orações da minha mãe sobre mim? Né? Porque eu sei que ela orou pelo meu futuro, ela orou pelo meu casamento, ela orou pelo que Deus tinha para minha vida, né? Hoje eu estou num lugar de destaque politicamente, mas eu sei que lá atrás a minha mãe já tinha orado. Então, a minha conversão hoje já teria valido a pena só pelo resgate da minha mãe. Minha mãe era feliz, mesmo com tanta dificuldade, sabe? Ela era uma pessoa amável. A única coisa que ela tinha era muito ciúminho do meu pai, né? Então, meu Deus, e meu pai, gente, ele é a cara do Brad Pitt. A gente vai botar depois a foto do meu pai, né? Minha mãe tinha um ciúme do meu pai. E, gente, ela tinha um ciúme dele, assim. Então, a única coisa que eu via que desconcertava ela era quando meu pai, assim, às vezes ia pescar e deixava ela um pouco insegura, né? Mas, porque amava, né? Meu pai foi um homem incrível. Até hoje ele é, né? Meu pai, o vô Lilo, pra quem conhece. E tenho orado muito por ele, né? Ele é a personificação do Senhor nessa terra na minha vida. O Senhor já me falou isso. Então eu conheci, na verdade eu não conheci Jesus. Ele já me conhecia, ele não me deixou opção de viver fora da presença dele, sabe? Ele não me deixou, Dulce. Uau! E é incrível, assim, que algo que eu sempre falo, né? Todo mundo tem a oportunidade de conhecer a Pamela da Silva, porque a Pam tem uma história muito forte. E, Pam, a gente entende que Jesus, ele ama as crianças. E todas as vezes que eu te vejo lidando com as crianças, remete muito à tua história. Porque tu é uma pessoa que fica olho no olho com as crianças, né? Quando tu tão com ela, quando tu tá ali com elas, de frente para elas, tu se torna uma com elas. Eu consigo ver isso, né?
na tua essência. E o quão foi importante, né? Esse teu desejo, essa tua sede, essa tua fome de Sim. buscar Jesus. É Porque uma escolha. é uma escolha, alcançou a tua casa. Alcançou. É por isso que a gente não pode desprezar as crianças, Não. porque essa criança alcançou toda a sua casa. Sim. Uma coisa que eu falo assim, ó, eu amo. E muitas vezes que eu fui algumas vezes que eu fui na frente receber oração, já te contei isso. Alguns momentos assim, porque é um ato de fé. Se eu dobrar o meu joelho, se eu ficar ali no banco, o Senhor também vai me alcançar, né? Mas às vezes tu vai, como a mulher do fluxo de sangue. Talvez ela seria curada onde ela tivesse, mas a atitude dela de ir até Jesus curou ela, né? Então, umas 2 vezes eu lembro muito bem assim que eu fui para frente orar. Quando eu levanto meu olhar, tem uma criança do meu lado. Uma vez foi a Rafa, filha do Diogo e da Nayara, né? E eu tava ali toda chorando e eu levantei assim, ela tava ali do meu lado, assim, me olhando. E a segunda vez que me marcou muito foi a filha do Gesiel da Suzana, sabe, a Isa. E a Isa, ela é uma menina mais sabe, introspectiva, ela é mais observadora, e ela tava ali, e ela, tipo, tá tudo bem, sabe, como se aquele olhar me comunicasse, a pureza, sabe? E a criança é muito verdadeira, né? Uma criança, quando ela chega perto de ti, ela brinca, ela fala, ela é muito verdadeira. Então, eu gosto muito, é uma das buscas maiores da minha vida, eu vou lutar muito para que Camboriú seja um lugar melhor para as nossas crianças, né? Eu vou orar muito para que todo abuso, toda violência, todo mal, né, seja extinto pelo poder do nome de Jesus, porque o poder público ele vai trazer paliativos, né, cuidados, programas, prevenção, mas somente Jesus, ele vai colocar uma blindagem. Eu falo, eu não quero que a gente seja queridinho, né, porque a maldade está no mundo, mas se eu pudesse escolher de tudo, assim, cura para os doentes, não sei o quê, não, que as crianças não sejam violentadas, violadas, abusadas, maltratadas. Eu acho, porque é uma infância frustrada. É uma vida de resgate, né? Verdade. Tu contou para nós aqui o teu processo ali com a tua mãe, né, com a tua avó, a tua caminhada com Cristo. E como foi o teu processo quando tu perdeu tua mãe, o processo do luto? Foi muito. Então, como sanguínea, né, o temperamento meu, eu tenho muita facilidade de camuflar sentimentos, né? E também eu coloco como se fosse um ponto final, tipo, beleza, mas não acaba, né? Então, quando a minha mãe morreu, minha mãe teve câncer do intestino, câncer no intestino, e nós lutamos muito para aquilo. Eu orava diariamente. Eu orava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu orava, eu orava, eu orava. Eu vou contar aqui um episódio que eu tinha uma saia alaranjada e 3 blusas, porque eu tinha ganhado. Eu não tinha muita roupa, né? E era difícil o acesso à roupa, né, antes. Então eu tinha 3, 4 peças de roupa dentro do guarda-roupa e com aquilo ali uma calça jeans, uma sainha jeans também, porque como da Assembleia não podia usar calça, né, era só saia. Então essa era a minha roupinha. E uma vez eu atravessando a rua próximo à minha casa, uma moça me parou e falou assim: "Você aceita uma palavra de Deus para tua vida?" Eu falei: sim, eu sou crente, pode falar, né? Porque a gente era ali, a gente se identificava assim, né, o cristão, né? E aí ela falou assim: Deus manda te dizer que tu vai ter um guarda-roupa de princesa. Tu vai ter tanto calçado. Tu vai ter a roupa assim, eu vejo você abrindo e escolhendo. Eu vejo você entrando numa casa muito bonita. E eu, na hora, como metida que sou, né? Eu acho que Deus, ele olha lá de cima e fala assim, ó. Ele assim, ó, no meu pensamento. Eu troco tudo isso pela cura da minha mãe. Eu não quero nada. Eu quero que ela seja curada. Só que Deus, ele sabe de todas as coisas, o tempo de todas as coisas. Quando ela morreu, e ela morreu, minha mãe não, né, ela foi uma mulher feliz, ela alcançou o céu pela bondade, pelo cuidado das pessoas. E se ela tinha um frango
e ela soubesse que alguém tivesse dificuldade, ela ia cortar aquele frango no meio e ia mandar para aquela família. E a gente era muito pobre. Eu falava, Deus, como tu pode levar essa mãe com 5 filhos? Um monte de filho pequeno. As pessoas que me encontram hoje falam assim, ó, a tua mãe é... Eu falo, minha mãe, você cuidou da minha mãe no hospital? Qual é a tua mãe? Eu falei, a minha mãe, ela ficou ali no hospital, teve a Dona Maria José, minha mãe, o apelido é Sula, mas é o nome Maria José. Ela é aquela que os menininhos ficavam na janela, porque eu ficava à noite no hospital, e os meus irmãos ficavam a tarde toda na janela, vendo ela no hospital. Que o hospital de Camboriú, ele é térreo, né? E ela foi cuidada ali, muito bem cuidada pelas pessoas. Mas Deus quis levar ela. Então, eu fiquei muito revoltada. Eu não queria mais saber de palavra, de profecia. Eu fiquei fria. O meu luto. E eu não pude chorar o luto, porque, eu tenho teus irmãos pequenos. Não, não chora. Cuidado, se contenha. Tua avó operou o coração agora. Não. Então, eu já não tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Eu me emociono, mas eu já logo troco essa emoção. Eu ressignifico. Então, eu não pude, né? Eu tenho a memória de ela entrando na igreja. Ela foi velada na igreja ali dela Torre Assembleia de Deus. A igreja pagou todo o funeral para nós. Nos ajudou. E eu tenho muita lembrança. Mas eu não chorei. Eu não chorei. Hoje eu choro de emoção. Porque eu não tenho mais dor. Mas eu lembro que quando eu fui para um retiro da igreja Casa do Pai, eu cheguei, eu falei, oi, pastora Gisele, tudo bem? Eu quase não ia muito na igreja, né? Lá eu ia, mas todo mundo achou que eu fui para lá fazer política. E eu fui. Mas não deu certo, só que continuei na igreja. E aí eu me inscrevi para ir no retiro, ela assim, você vai no retiro? Eu falei, eu vou, posso, ainda tem vaga? Claro e tal. E eu entrei e saí nesse retiro chorando. E eu, no último dia, eu falei, por que eu tô chorando, meu Deus? Porque eu me tornei bem fria, assim, nada me emocionava. Se eu sabia que alguém tava doente, tudo bem, vamos lá, vamos dar o nosso melhor, porque é o tempo, né? Deus deu, Deus tomou e assim tá certo, né? E nesse retiro eu chorei. Quando chegou no último dia, veio no meu, sabe assim, alguém orou por mim e liberou alguma palavra, e aí eu chorei o luto, como se eu estivesse no velório. E foi um choro dolorido. Um choro dolorido. E isso, a minha mãe faleceu em 2004. E esse retiro foi em 2013. Olha quanto tempo a gente carrega uma dor. De 2004 a 2013, eu era bem afrontosa. A pessoa vê, tá se levantando uma luta na tua vida, mas Deus vai ter vitória. Vem aqui, que luta? Não, porque Deus, ele não é claro, ele não é de dúvida, ele é claro, pode falar pra mim com a luta. A hora que Deus te revelou, não, então Deus não te revelou direito. Ou eu corria. Quando eu já começava aqueles atitude, a pessoa vinha trazer uma palavra profética, que a igreja evangélica tem muito isso, né? Mas eu já vou ressignificar isso, eu quero que vocês entendam que para tudo há uma palavra. Eu que entrei num lugar que eu não aceitava mais, né? Porque o profeta, ele vem por 2 motivos na nossa vida. Quando a gente está surdo espiritualmente, né? Quando a gente não ouve a voz de Deus, porque primeiro ele comunica a gente, mas se a gente não ouve, ou quando ele vem para confirmar uma nova direção na nossa vida, quando ele já nos falou e vem para confirmar o que já está na nossa vida. Então, os profetas foram deixados aqui para nos ajudar, né? Nesse momento de direcionamento. Então, de 2004 a 2013, eu fiquei nessa situação. Sabe, bem... Então, no retiro foi como se fosse uma portinha foi aberta na minha vida, né, sentimental, do luto. Então, ali eu pude entender a bondade de Deus, e Deus falou assim pra mim, por que você reclama do tempo que ela morreu? Agradece pelo útero dela. Ela te gerou, né, ela cuidou de você. A minha mãe, ela tentou me abortar, ela me pediu perdão, né? Ela ficou muito confusa com a gravidez, ela tentou me abortar. Eu sou um aborto mal sucedido. Olha aqui pra mim, gente, coisa linda, gorda, bonita. É isso aí. Então, para todas as pessoas, né, que passaram por isso, mas futuramente, quando eu passei pelo luto, eu tive uma situação, um desejo muito forte de usar drogas quando a minha mãe morreu. Eu nunca usei nenhum tipo de drogas, nunca, nada. E eu tive uma vontade muito grande de usar drogas, como se fosse uma abstinência. Foi muito estranho. Não entendi na hora,
Mas quando eu tava dentro de casa chorando ali, depois do velório, aquela tristeza, assim, né? Tipo, parece um vazio, né? A gente chega assim, parece que tá no vazio. E eu tive, assim, aquela sensação assim, que isso? Eu ouço umas batidinhas na porta. Eram 3 amigos meus que foram lá em casa orar por mim. O Josué, o Gabriel e o Paulinho. Era do meu grupo de juventude. Eles oraram por mim, louvaram ao Senhor. E eu senti, assim, que o próprio Espírito Santo me visitou aquele dia. Mais tarde eu fui entender isso, né? Então, em meio às dificuldades, o Senhor nunca se ausentou da minha vida. Mesmo que eu não via, Ele estava ali, sabe? Então, a partir de 2013 eu comecei a agradecer. Senhor, eu te louvo. Minha mãe era uma mulher limpa. Aí eu comecei sabe, a profetizar, a lembrar todas as qualidades que a minha mãe era. E eu falei, Senhor, eu quero ser igual. A minha mãe era uma mulher caprichosa, ela era amorosa, ela era leal. Minha mãe não falava mal das amigas. A minha mãe nunca falou mal de uma amiga. Nunca, por mais que as amigas dizem, ah, meu Deus, que mulher faladeira, que mulher... Nunca, gente, é uma memória que eu tenho do caráter da minha mãe. Nunca ela falou mal assim, ó. As cunhadas incomodavam, né? Minhas tias vão ver isso que vão ficar brava. As cunhadas incomodavam a família, parente, né? E a minha mãe nunca desnudou, sabe? Dificuldade com meus tios, né? Os irmãos dela. Então, eu comecei a agradecer a partir dessa cura do meu luto, né? E aí, dali em diante, vieram outras curas, né? Curas que seriam incontáveis. Meu Deus, gente. Ai, amiga! Meu Deus, que forte, Pan, essa história, né? De quando tu começou a falar dos teus, eu não me contive aqui. Ela tá falando, eu tô chorando, gente, porque é muito forte a presença de Deus que a gente tá sentindo aqui. E a chegada dos teus amigos ali mexeu muito comigo, porque eu lembro, né? Da passagem do paralítico e os amigos. Sim. Os amigos romperam, né? Eles romperam um telhado para levar o seu amigo até Jesus. E foi isso, você viveu literalmente essa palavra. Eu amo essa passagem. Essa passagem, assim, ela nos traz, assim, a essência de ter essa amizade, né? Essa amizade de aliança. Pan, e como foi o processo ali com os teus irmãos, o teu pai, após a partida da tua mãe? Porque uma mulher de Deus, como foi a tua mãe, eu senti vontade de conhecer ela. A gente vai Meu conhecer ela Deus, um dia, lá na eternidade. é verdade. Quem não quer caminhar com uma mulher de Deus, né? E uma mulher que me lembrou muito a vida de Paulo, né? Porque Paulo sempre falava, lembra-te de Timóteo, Senhor. Lembra-te da Pâmela, lembra-te da Jus. Eu lembrei, né? Tua mãe orava muito como o apóstolo Paulo, e é muito forte isso. E como que ficou esse legado dentro de casa? Então, houve um desequilíbrio, né? Os meninos ficaram, como eu também fiquei, mas tá, né, o politicamente correto, eu não fiquei revoltada, eu não fiquei malcriada, eu não fui pro mundo, eu não fui pras drogas, os meus irmãos foram, né? Então, o meu pai, ele naquele período ele bebeu muito, porque ele também ficou sem o chão dele, né? A minha mãe e meu pai, eles eram pessoas muito boas, né? E eu tenho certeza que do jeito deles, eles se amavam muito. Então, meu pai, ele bebeu muito naquele período. Ele não tinha uma palavra, assim, às vezes, de conforto, de palavra de amor. Então, meus irmãos, eles cresceram sem era e nem beira, sem limites, né? Então, se tornou muito insustentável. Depois, tanto que um período logo eu fui morar com uma pessoa, a tia Jo, né? Eu fui morar, não consegui ficar na minha casa né, pela situação de maus tratos e muito difícil, muito difícil. Então eu fui morar com ela. Foi um período que eu me puni muito, mas eu precisei fazer isso. Então eu cuidava deles de longe. Eu trabalhava para comprar roupa, eu trabalhava para mandar pizza para eles. E porque eu não podia ser a presença da mãe, eu não consegui. E aí, depois eles cresceram, mas alguns dos meus irmãos, eles experimentaram o pior dessa terra, né? Da ausência da mãe e a revolta, né?
Então, eles falaram assim pra mim, eu lembro disso. Falei, vamos pra igreja, né? Vamos pra igreja. Tudo bem, já passou o luto. Guardei na bolsinha, fechei o zíper, bora, vamos pra igreja. E eu lembro que o meu irmão mais velho falou assim, ó, não, eu fui na igreja até hoje por causa da mãe. Ele falou. E aí, dali, todos os outros acompanharam, né? Então, hoje, assim, é um resgate desse amor materno na vida deles, é uma oração constante, né? Eu tive um irmão que teve muito envolvido com uma parte bem pesada, sabe? De droga, de roubo, sabe, de coisa bem ruim. O John Lennon. E eu tenho um John Lennon na família, né? E eu vi o Senhor, ele alcançando os meus irmãos, né? Todos eles são abençoados. E eu não lembro bem certinho o ano, mas ele se relacionou com uma menina, ela era gaúcha e ela engravidou, e ele no pesadão do mundo, assim, ele, os amigos. E eu pensava, uma hora eu vou ouvir, o John Lennon foi preso, o John Lennon foi, na pior das hipóteses, morto, mas eu não posso fazer nada, porque ele é dono da vida dele, né? E aí, essa menina engravidou, a mãe veio do Rio Grande do Sul, pegou ela e levou ela embora, porque ele era uma péssima companhia, né? E aí ele decidiu ir pra lá pra ver o menino. O menino nasceu e eu vou lá ver o menino. Era o João. E aí ele me ligou e falou assim: eu tava lá em Zimbros na época, era final de ano, final de novembro, começo de dezembro. Ele falou: Pan, você não me dá o dinheiro da passagem? Porque eu quero ir lá visitar a Carol, que teve um menino e tal, e eu preciso ir lá, né, dar uma olhada, ver se precisa de alguma coisa, não sei o quê. E eu lembro de pensar assim, eu falei, meu Deus, esse crime não rende nada, né? Não tem dinheiro pra uma passagem, né? Que crime mais furreca, né? Mas é mesmo, o dinheiro amaldiçoado, né? E aí eu falei, não, eu te levo na rodoviária e compro a passagem. E te levo na rodoviária, pode deixar. E assim foi. Fomos lá, comprei a passagem, ele foi. Dia 29 de dezembro daquele mês ali, um mercado próximo à minha casa foi assaltado por toda uma turma. Eram os amigos do John Lennon. Todos foram presos, pegos e tal. Aí meu pai me ligou, tava lá em Zimbros. Meu pai me ligou e falou assim, ó, tá aí sabendo? Aí eu falei, não, pai, o que que deu? Os meninos, né? Não vou falar os nomes aqui, né? Os meninos foram presos. Falei, meu Deus, pai, o que que fizeram? Eles estavam roubando o mercado da família e foram pegos. E ele, meu Deus. Aí meu pai falou assim, meu Deus, né? E o John Lennon era pra estar junto. Eu falei, meu Deus, né, pai? Meu Deus, graças a Deus, tal. Eu desliguei o telefone, eu fui na frente fui pra praia assim, né? E eu orei e disse assim, eu sei que as orações estão vivas. Meu irmão foi protegido. Liguei pra ele. John, tu entendeu a situação? E eu nem estava vivendo essa atmosfera profética de ter entendimento e discernimento, mas eu tinha uma sensibilidade, sabe, de ver Deus atuando. Então... E aí, a partir dali, o John Lennon, ele casou, ficou lá com a Carol, trabalhou lá no Rio Grande do Sul, ficou lá. Eles tiveram mais uma menininha, e aí eles tiveram uma crise no casamento, e a Carol, vou falar daqui da Carol, porque é parente, posso falar, né? E a Carol falou, olha, a gente só vai ficar casado se você for na igreja comigo. Ela não pediu para ele ficar crente. Ela falou que ele teria que ir na igreja durante os domingos. E aí, ele, para não perder o casamento, né? Ele começou a ir, mas ele disse que em 3 meses ele teve um encontro com Jesus. Uau. Sabe? E o John Lennon. Então ele voltou para Jesus, né? Hoje ele serve a Deus, ele é pregador da palavra de Deus. Ele voltou em Camboriú, ele falou de Jesus para todos os amigos dele, né? Alguns já morreram porque não quiseram mudar de vida. E ele tá nessa vida assim bem dedicado à palavra, um homem de oração. Então eu vejo o Senhor resgatando um a um, né? Ano passado também experimentei muitas pessoas que nos conhecem, o Jonathan, né, o outro meu irmão, que descobriu que estava com um câncer, né? E muito parecido com o câncer da minha mãe. E muita gente ajudou, contribuiu, né, na vaquinha. E eu orei muito para Deus. Eu não queria orar conforme o meu sentimento, sabe? Falava, Deus, 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 eu peço que tu faça a tua vontade. Mas contudo, se tu tiver um plano, não leva ele. Então, foi muito desafiador para mim. Foi um período de campanha.
um período que meus sentimentos estavam muito feridos por algumas pessoas que resolveram, né, se aproveitar, né, eu sou muito apegada às pessoas, então quando alguém, né, faz alguma coisa assim, é a minha luta constante com a dependência emocional. E então foi desafiador, mas o Senhor deu graça, ele ainda está em tratamento, em cuidado, né, está bem. Ontem me ligou, ele está em Portugal, ficou lá fazendo tratamento, graças a Deus, né? Deus teve seus meios de cuidar dele. Foi muito difícil financeiramente, porque a gente mandava em real e lá em euro, né? Mas deu tudo certo. Olha, gente, eu não posso. Não posso dizer assim, ó, que Deus não existe. Não posso. Porque de tudo, sabe? E hoje eu oro muito, né? Eu tenho meu outro irmão, Magdiel, e o Michael, né? Tanto o Michael é o mais velho e o Mag é o mais novo, né? Eu tenho orado muito para que o Espírito Santo se apresente para eles, de verdade. Porque muitas pessoas passarão nessa vida e não experimentarão a presença de Deus. Conhecerão, né? Mas não vão experimentar. E a gente pode conhecer. E recentemente nós estávamos juntas, né? Eu não quero chegar no céu e não ser conhecida pelo meu Jesus, né? O que adianta eu ser conhecida em Camboriú, né? Ter feito algo em Camboriú e chegar lá no portão celestial? Não te conheço? Quem que tu é? Já pensou? Então, a minha vida hoje, né, é dedicada a algumas ações minhas. Eu tenho uma missão. Eu sei que eu fui chamada para um lugar, mas acima de tudo, né? Eu sempre, na campanha, eu falava assim, ó, qual é a minha cadeira? Qual é a minha cadeira? Às vezes a gente passava ali, né? Eu lembro de passar na frente da câmera e falar assim, será que eu vou ficar aqui ano que vem, né? A gente não vai falar de política, mas de situações que a gente coloca em Deus. Eu falava assim, ó, Senhor, se tu tens um lugar pra mim aqui, tá tudo bem, tu vai me ajudar, mas não deixa eu perder meu lugarzinho aí no céu. Entende? Porque do que vale ganhar o mundo inteiro, dinheiros, viagens, vida e não ter a vida eterna, né? Então eu oro hoje para que os meus irmãos, todos nós, né, inclusive eu também, alcance a vida eterna. Meu pai também, que é um cara incrível, pescador, né, um paizão, teve suas dificuldades, né, Jussi, como ser humano, mas ele nunca abandonou a casa. Meu pai nunca abandonou. E até hoje, sabe, esses dias o meu marido não estava bem, teve uma intoxicação alimentar e eu não sabia o que fazer. Ele foi no mercado, comprou água de coco, foi lá que eu progetorei, ele e o José passando mal e ele ali, sabe, cuidando. Então, foi sempre assim. Eu nunca cozinhei, então nosso combinado era ele chegar do trabalho e fazer a comida para janta e para o almoço e eu cuidava da casa, né? Eu vim pegar o amor pela cozinha depois de adulta. Então, mesmo em meio às dificuldades, né? A nossa família, ela, né, se manteve. O Michael hoje é casado, tem 2 filhos. O John Lennon casado, tem 2 filhos. O Jonathan mora fora, é solteiro, e o Miguel também é solteiro. Então, mas eu sei que todos eles carregam a marca da oração da minha mãe. E cada um tem um propósito muito grande. E eu peço pro Senhor acelerar com eles. E a mãe do Gustavo? Quem é o Gustavo e quem é a Pamela, mãe do Gustavo? O Gustavo, ele é minha alegria. O Gustavo, ele foi desejado, né? Quando eu tive um impacto muito grande com uma amiga minha que teve filho, né? A Gi Paixão, ela teve o Léo e eu amei o Léo. Eu me apaixonei, a minha maternidade foi aflorada com o Léo. E ela tinha um ciúme. Ela foi aquelas mães assim que não deixava a gente pegar, né, o bebê. E aquilo ali me aflorou muito, né, o desejo de ser mãe. E aí eu decidi ter, né, um filhinho. Eu tinha assim eu sonhei quando eu engravidei que era um bebê bem branquinho e eu via as veinhas, assim, ressaltadas, assim, pelo corpinho. Mas eu não via o sexo do bebê e não via nem o rosto. Então, só que eu falei, vai ser bem branquinho, com certeza. Então, o Gustavo sempre foi uma criança maravilhosa. Ele foi sempre, assim, dinâmico, desde bebezinho, sem vergonha. Até eu botei um vídeo ali, eu falei, como ele falava bem de pequeno, né? Ontem ele tava bravo. Mãe, tu queima meu filme, né? Mas mãe de adolescente é isso.
E desde pequeno o Gustavo carrega algo muito peculiar, embora, né, o Gustavo ele tenha quem puxar, né, por ser muito assim, mas eu sempre fui muito assim, sabe? E ele é alegre, ele é inteligente, embora ele não aproveite a inteligência que ele tem, né, com notas, né, irmão? Bora, né, meu amor? Bora. Ele já desnudando o filho aqui. O Gustavo é muito inteligente. Ele é um menino que ele capta, ele faz bem, ele não tem dificuldade no entendimento. E eu tenho certeza que eu sou Eunice e ele é meu Timóteo, sabe? Eu sei que eu tô só abrindo um caminho para que ele venha trilhar. Então eu tenho remido em oração, constantes orações, sabe? Que ele seja bem-sucedido, que as tentações que o pai dele não venceu, que ele vença, que as dificuldades que o pai dele não conseguiu vencer, que o Gustavo vença, que ele seja inteligente, que ele tenha discernimento espiritual, que ele faça uma boa escolha com relação ao casamento dele, né? E ele é, meu Deus, muito engraçado. Meu Ele Deus, a fase da adolescência é muito, olha. E então a gente tem investido, né? Ele foi para Jocum, um acampamento, agora tem acampamento de adolescentes, logo agora, final do mês de outubro. Então a gente investe, né, na palavra, no aprofundamento disso nos filhos da gente, para que no futuro eles possam ter bagagem espiritual. Porque como nós somos, né, a alma é corpo, alma e espírito, né? Não é só preparar ele para ser um bom profissional, né? Dar amor. Eu preciso também levar ele para esse lado espiritual, para que ele entenda que existe um Deus, que ele precisa ser consultado. E eu tive muitas experiências com Deus, de não consultá-lo pela minha impulsividade, né? Eu sou muito impulsiva. E aí o Senhor falou: mas você não pediu para mim? Fala comigo, sabe? E eu, ai, Senhor, então eu quero que o meu filho ele não tenha que passar as guerras. As guerras que eu venci hoje, meu filho não vai precisar passar, né? Então eu agradeço muito a Deus. Foi, meu Deus, ele é maravilhoso. Eu teria, né? Hoje eu sou um pouco mais cautelosa, assim, de ter filhinhos, né? Mas eu teria mais filhos, com toda certeza. Só que aí a gente vai esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 anos, né? Eu e o José até estávamos pensando em ter um filhinho, mas a gente está ainda analisando e orando, né? Para ver se o Senhor quer ou não que ela vai. Esses dias eu vi ela com o bebê no colo e eu já falei, já pode ter o Eita, próximo. E também gostaria de saber quem é a Pamela do Joséfo. eita. Então, há 1 ano e maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 1 ano e 5 meses, eu me casei, né? Então, 2024 foi um ano de muitas emoções. A gente se encontrou e eu tive muita cautela, muito medo de tomar uma nova decisão para a vida, até porque eu não, né, eu fiquei viúva em 2019 e eu fiquei muito bem resolvida. Eu não fiquei uma pessoa doida para namorar, para conhecer um monte de gente, para aproveitar a vida. Eu aproveitava a vida, indo na igreja, saindo com as amigas, viajando. Sabe, a solitude para mim não é um problema ruim. É bom, eu gosto de solitude. Mas eu também celebro quando eu tô em companhia, né? E só tem que cuidar, né? Quando é solitude ou quando é solidão, né? Que a gente não vai falar sobre as emoções, mas tem uma diferença entre uma e outra, né? A solidão, ela é Sim. doentia, ela pode causar uma depressão. A solitude, não. A solitude, você tá sozinha e você vai fazer um bom aproveito daquele momento sozinha. E eu tava bem, eu não queria ninguém, eu queria me casar, eu queria me relacionar em 10 anos, eu me planejei pra isso. Olha só, ai, como eu mando na minha vida. Só que Deus manda mais, né? Eu queria me casar em 10 anos. Falei, não, em 10 anos. Eu fiquei viúva com 34 e eu pensei, cara, 44, meu Deus, a mulherada de 40 anos, hoje 50 anos, tá muito bem, né? Falei, se você é dona do meu nariz, ninguém vai ficar mandando em mim, né? E eu sou uma pessoa, graças a Deus, de caráter, direita, né? Não ia fazer nada de errado. Então vou continuar a vida, vou estudar, vou trabalhar. Não pensava, né, na política, não. Pensava em concluir a prova da ordem, que eu sou bacharel em direito, né? Fiz faculdade. E aí nós nos encontramos. E aí o meu coração faliu o meu plano de 10 anos em 2. E aí a gente se aproximou muito, colocamos muito Deus no nosso relacionamento, muito. Eu trouxe muito Deus para o nosso relacionamento. Orei muito, eu pedi muito a Deus, inclusive eu chegar para minhas amigas e falei, vocês têm que orar por mim. Não, eu tô cega, eu tô apaixonada. Vocês têm que É orar por mim. verdade. Eu falava assim, não, ora por mim. Se eu tô errada, Deus vai tirar de mim.
E a Sheila e a Juicy, né? Meu Deus do céu. E, claro, eu conversei com a minha pastora, com meu pai. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E o José é uma pessoa muito gente boa. Muito gente boa. Ele é maleável, ele é calmo. Embora ele tenha ele seja assim também. Ele é um colérico, assim, mas ele é muito gente boa. Então, é, ele é cauteloso. Enquanto eu sou impossível, ele é cauteloso. Então, é um equilíbrio muito legal. E ele chegou no momento assim que eu precisava, porque na política é muito difícil, né, estar solteira. A gente não é vulnerável, mas a aparência é muito chato. Meu, é muito chato, sabe? Tá sozinha, tem aquele elogio, aquela coisa. Não é um elogio de elogio, porque pode elogiar. Nossa, parabéns, seu discurso, sua postura, seu projeto. Você tá bonita hoje, sabe? Eu falo, quando eu recebo elogio de algum vereador, algum amigo, muito obrigada, você melhorou meu dia. Me elogie mais vezes, né? Eu tenho esse cuidado, porque o elogio não faz mal, desde que ele não venha com uma pimenta, né? Um pingo de pimenta. Porque um pingo de pimenta, ele muda, ele altera o sabor da coisa. E a mulher solteira, ela tem essa vulnerabilidade. Independente, né? Se as feministas concordam comigo ou não, o sexo feminino é frágil. E nós temos que ter esse cuidado. Então, eu entendi mais uma ação de Deus na minha vida, colocando alguém que me amava, que cuidava de mim, que me afirmava, né, do meu lado assim, me fomentando. Vai, bora pra rua, tu tem que levantar mais cedo, bora lá, né? Eu não tive dinheiro pra campanha. E eu não tô dizendo corrupção, tô dizendo assim, pagar um cabo eleitoral, uma cabo eleitoral pra estar ali com a gente, ela vai abrir mão da vida dela pra estar ali. Então, pagar a diária dela comprovadamente, né? Não tinha condições. Então, eu tinha uma amiga que era manicure, que na segunda e na terça não marcava ninguém, ia pra rua comigo. Eu tinha amigas que pediam licença na igreja para caminhar comigo. Tinha amiga de loja que deixou de ir para loja para caminhar comigo. Amigos incríveis. Então Deus, ele é aquele que ele cuida da gente. Ele cuida, então assim, ó, se colocar nesse lugar, né, e me deu um marido, que aí o José cuidou de todos os gastos da casa, né? Eu não tinha ganho, eu parei de trabalhar por conta de estar no setor público, a gente tem que se afastar. Então ele cuidou da casa. E outro ponto positivo do José é a parceria dele com o Gustavo, né? Ele é um amigo. Hoje o Gustavo, para conseguir algumas coisas erradas ali, não é errada, eu digo assim, ai, pede pra minha mãe me deixar, Jô, me ajuda. Eu falo, nossa, já estão se aliançando ali, né? E ele vem, Pan, o que tu acha? Dá uma pensada e tal. Então, essa parceria eu vejo que é muito legal, né? O José, ele não vai substituir o pai, mas ele vai ser um parceiro dentro do lar, uma figura masculina dentro de casa. Eu nunca tirei, né, um erro que as mulheres que se separam ou que ficam viúvas fazem com os filhos. É falar, agora você é o homem da casa. Não, ele é o filho da casa. Você é a mulher da casa. E se você quiser, Deus pode ser o sacerdote enquanto ele não manda ninguém. Só que as pessoas não entendem e trazem o filho para um lugar que não é dele. Aí, quando ela vai ter um novo relacionamento que é natural da vida, aquela criança ela vai ter que sair do lugar para dar um lugar para outra pessoa, né? Que ela já deixou de ser criança, ela passou a ser o homem da casa. É algo muito forte, né? Que a gente tem que ter. Então, eu nunca tirei o Gustavo do lugar de filho. Ele sempre foi o meu filho protegido. E eu sempre trouxe Deus para esse lugar de pai. Eu falei, ó, você recolheu o pai do Gustavo. Deus, você recolheu ele. Eu não sei o porquê, mas você recolheu. Então agora você é o pai dele. Me ajuda. E situações que aconteceram e eu vi assim, Deus, ele, como numa onda, uma prancha de surf numa onda, as situações iam se adequando. Então, nos encontramos, nos alinhamos e casamos em maio do ano passado, né? E é incrível nossa parceria. Eu amo muito o José, ele é muito importante para minha vida. Ele é muito especial. Ele é hoje um parceiro de vida assim que eu amo sentar e tomar café, embora só eu fale, né? Ele só toma café. Tadinho, ele é uma bênção. Eu falo, cara, que legal. E um homem temente a Deus, um homem que decide me respeitar, né? Ele é uma decisão do homem, né? Eu sei que é muito difícil muitas vezes manter essa integridade, né, para alguns homens. E eu sei que é uma decisão dele e eu admiro isso ele por isso, né? E eu desejo que ele voe cada vez mais alto, porque onde ele for eu vou chegar. Então, se ele estiver alto, eu vou estar também no alto, né?
Gente, muitas emoções aqui. Pam, tu é bem conhecida como a Pamela da Casa do Pai, a amiga da pastora Gi, do pastor Sim. Vanderlei. Me conta um pouquinho da tua história ali pra Ah, eu me gente emociono falar te deles. conhecer. Como a menina da Casa do Pai, É. a menina do altar do Senhor, né? Me conta um pouco. Então, em 2012 eu comecei numa célula lá na casa da pastora Gia. Ela tinha uma célula Uhum, pequena, não com muita gente. E a gente. E ali eu tive um encontro com a revelação da palavra de Deus. Eu conhecia Deus. Eu já tinha sentido a presença dele, né? Como eu falei, em 2013, 2012 eu fui na célula e em 2013 fui no retiro, então eu comecei a conhecer a revelação de quem Deus era, do que ele, que a palavra era uma pessoa. Uma frase que me que descreveria a pastora Gia, ela fala: "A palavra de Deus é uma pessoa", uma coisa que foi impactante na minha vida. E ali eu comecei a devagar, eu não me abria, eu era reservada, porque tipo, eu era, né? Meu Deus, uma vida pública, muito isso é, muito assim, envolvida com a política, com a vida exposta. O que, que eu fiz? Eu me retraía. Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei com reservas. Então, se falava de perdão, eu não orava, eu não ia pra frente. Eu tinha que perdoar muita gente, mas eu não uhum. perdoava. Não que eu não perdoava, eu não tinha atitude. E ali eu tive um encontro muito real. Aí, a partir de 2013, quando eu fui no retiro, uma coisa que me marcou muito, algumas pessoas vieram me pedir perdão porque me julgaram. Falaram assim: ah, eu quero te pedir perdão, me perdoa, porque eu te julguei tanto, eu falei mal de ti aqui, como se você fosse uma interesseira, que você vinha aqui só para isso, mas a gente está te conhecendo, né? E eu lembro que eu falei: meu Deus, como as pessoas prejulgam a gente, né? E ali eu comecei a ter uma vida mais próxima deles. Nesse meio tempo, eu ia na célula sempre. Uma amiga minha teve uma síndrome do pânico muito aguçada, né? Uma depressão muito severa e síndrome do pânico. E ela veio e me pediu oração. Ela falou: amiga, você me levaria na casa da tia Jo, que a tia Jo morava em Curitiba. E eu falei assim: ai, amiga, eu não sei porque a tia Jo viaja tanto, mas o que que tu precisa? Ela assim: amiga, eu não tô bem, eu pensei em me matar. Eu, não, ela não me falou. Ela não me falou, pensei em matar. Amiga, eu não tô bem. Eu tô com depressão. Assim. Eu falei, amiga, eu vou te levar na casa de uns pastores que eu conheci. Pode ser? Ai, pai, eu preciso muito. E aí eu levei ela lá, marquei com a pastora, tudo. E aí eu levei ela lá, a gente sentou na casa deles, um ambiente aberto, né? Assim, sala e cozinha, assim, amplo. E a gente sentou assim no sofá, e eu fiquei quietinha aqui, na ponta do sofá, as duas assim, como se fosse da frente para outra. Aí ela começou a contar. Eu tive essa sensação, eu tive esse pensamento, eu me agarrei na minha filha, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E eu lembro, gente, que eu comecei a entrar, falei assim, onde eu estou que eu não percebi isso na minha amiga? Porque minha amiga é bem de vida, tem as melhores roupas, fez as melhores viagens, tem uma boa família. Eu não vi nada disso acontecer, né? E aí eu me senti a pior amiga do planeta. Eu falei, meu Deus. Nesse momento que elas estão conversando, ela está contando ali, eu não entendia muito da intercessão, né? Não entendia. Então eu fiquei olhando assim, meu Deus, como eu sou péssima amiga. Como eu não vi que ela tá mal. Como eu não percebi isso e tal, né? A gente não percebe porque as pessoas, elas botam foto bonita na rede social, elas sorriem nos eventos sociais, mas elas não estão bem, né? E aí nisso o pastor sai do quarto com a Manu bebê no colo, então faz muito tempo que a Manu já é uma moça, e senta no sofá e ele começa a perguntar: a sua carne, você sentiu isso? Você sentiu isso? Você teve essa visão? Você teve isso? E ela começou assim: eu tive isso. Meu Deus, eu sinto isso. Meu Deus, eu sinto isso. Então ali houve um. Eu vi eles saíam da casa deles, iam lá na casa dela, toda quinta-feira, orar com ela, sabe? Trazer ela para esse lugar que eu também não sabia que existia um lugar em Deus de cura. E hoje, graças a Deus, a minha amiga é curada, tem feito encontros de mulheres na casa dela, é uma mulher posicionada, ela tem desfrutado do favor de Deus na vida dela.
Então a pastora Gil, o pastor Vanderlei, cara, assim, eu não tenho palavras para dizer, sabe? Eles são de verdade alguém da eternidade para minha vida. E algumas vezes que eu tive encontro com minha maternidade, que eu decidi não colocar ninguém nesse lugar, né? Deus, ele conseguiu trazer a pastora Gi para esse lugar de maternidade na minha vida, né? Poucas vezes que ela veio muito pontual na minha vida, como mãe, né, espiritual. Então, eu amo muito, eu zelo pela vida deles, eu respeito, e hoje o que eu puder fazer pela nossa comunidade, porque eu conheço o caráter deles, eu conheço, né, como eles se tornam, e tá tudo bem se algum dia eles também não me frustrarem, né? Porque a gente vai frustrar um ou outro, né? Eles seguraram a minha mão quando eu fiquei sozinha, né? Minha pastora, ela sempre me trouxe para esse lugar. Ela nunca foi boazinha, tá? Com a gente não tem opção. É jejum, oração e vai pra igreja. Senão não tem. Eu lembro que eu tinha começado a ir na igreja e eu passei pela rua. E eu comecei assim, uns 2, 3 domingos sem ir na igreja. Sabe, preguicinha, né? A gente, do deixadinho num domingo, irmão do céu, acabou. Eu encontrei ela depois de uns 3 domingos sem ir na igreja. Encontrei ela, oi, pastora, tudo bem? Ela, tudo bem, não? O que tá acontecendo que não foi mais na igreja? Meu Deus, né? Não te vi mais. Tá. Cara, eu sei com uma raiva. Falei, poxa, nem pra perguntar se eu tô bem, né? Pô, se não fui 3 vezes no culto, ela já briga, né? Quando eu entrei na minha cozinha, que é a minha mesa, o Senhor fala muito comigo, né? O Senhor falou comigo. Ela notou sua ausência. Ela brigou porque ela te ama. Deus também tá querendo te dar um puxão de orelha. Mandou ela. E me invadiu um amor tão grande naquele momento que no outro domingo eu fui na igreja. Então, são pessoas que querem te levar a um nível melhor. E eu quero só concluir com uma situação, Jussi. Nós tivemos uma imersão, diante de tantas imersões na igreja, nós tivemos uma imersão das emoções, a primeira imersão das emoções, e a gente fez muito propósito de jejum, oração, né? E para esse momento, né? Não porque a gente é bom, mas porque é um momento espiritual. E a Bíblia fala que existem situações que você precisa jejuar e se posicionar em oração. Então, eu entrei no evento chorando muito, 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 muito. Ia ter um painel, não sei se tu lembra desse episódio. E eu dobrei o joelho, não sou muito impossível, embora eu gostaria de ser, daquela que grita, que bate palma, que pula e não tá nem aí para ninguém, né? Eu não pulo porque eu tô preocupada com o outro, eu não pulo porque eu não tenho essa emoção, né? Eu falo que quando eu sinto a presença de Deus, eu tenho que fechar ele para mim. Ai, ai, ai. Se eu gritar, ele vai sair dali. É o meu sentimento, né? Mas eu lembro que eu dobrei o joelho e eu chorei, chorei, chorei. E eu tenho que botar o painel. E eu lembro que alguém me trouxe uma toalhinha e falou assim: ó, fica aí, tá tudo certo. E eu sei que por cima de mim passavam as cadeiras pro painel e eu ali chorando. E ali eu tive como se fosse uma volta, né? Lá um tempo. Na minha infância, a Pamela da igreja, da coreografia, da escola dominical, que foi sempre a melhor de todas. O Senhor falou assim, ó, tudo que tu fez foi para ser aceita. Por quê? Porque eu era uma menina pobre. Eu não era a menina que tinha família de pastores, de missionários, bem de vida. Eu não era. Então eu era que decorava tudo para ter o melhor, para ter o papel. Eu era aquela que era bem, eu tinha que ser dinâmica para poder ter o programa, estar no programa de Dantes Mirins. Eu tinha que fazer exatamente o gesto para ser aceita. E o Senhor ali falou para mim assim, ó, e você não precisava ter feito nada disso para ser aceita. Eu sempre te aceitei. Eu sempre te amei, né? Então, nesse encontro das emoções, eu voltei na minha infância, né? A busca, porque a realidade financeira, a acepção, a desigualdade social é algo que causa um desconforto muito ruim, né? A gente se sente sempre inferior, rejeitado, tem as panelinhas, né? Então o Senhor ele trouxe um resgate da minha essência. Você é comunicativa porque eu te fiz assim. Você decora um texto porque eu te fiz assim. Então eu podia experimentar do Senhor em cada oportunidade uma cura diferente. Uau. Uhum. Pã, é algo assim muito extraordinário que eu achei, né? Foi o fato das pessoas
tu chega ali na igreja, as pessoas te julgaram, assim, é para que as pessoas possam entender por que que elas te julgaram, né? Porque naquela época tu já era uma pessoa pública, né? Já, E as pessoas achavam que tu tava indo ali naquele ambiente por interesse. por interesse, para que tu ganhasse voto, mas ali o Senhor, ele Me resgatou. te resgatou. Foi como Boaz na tua vida, né? Ô, Jussi, e tu sabe que é engraçado? Porque se eu desse espaço para esse julgamento, talvez eu teria sido impedida de transicionar. É verdade. Como nós, como igreja, precisamos tomar o cuidado com quem chega, independente. O pastor ele falou que pessoas rasas são pessoas que têm interesse, que têm segundas Exatamente. intenções. Pessoas profundas são aquelas que mergulham, que não estão preocupadas com o que vão ganhar, elas vão aproveitar e experimentar, né? Recentemente ele falou isso. Então, as pessoas, a vida pública, ela é muito rasa. É uma pena que os políticos não percebam isso. Nós temos um prazo de validade. Eu já experimentei meu prazo de validade algumas vezes. Eu já estive no auge, fui aplaudida, eu fui celebrada em lugares, mas eu também teve vezes que eu fui rejeitada, rechaçada, envergonhada. E nesse período é muito ruim, porque nesse período, nesse lugar, não sobra ninguém, a não ser você mesmo. E se você não sabe quem você é, nesse lugar você morre de depressão, de desilusão. E hoje, retornando à vida pública, eu falo assim, ó, que nunca esse lugar me tenha. Você é o melhor, tá? Aonde eu estiver, eu peço, Senhor, me ajuda, me dá discernimento para eu ser a melhor, né? Pelo tempo que eu estiver aqui, que eu possa amar e ser amada, e o que eu falo, que eu possa me divertir durante esse tempo. Não é divertir de deboche, divertir de desfrutar. Sentar numa mesa, embora humilde, num barraco Contemplar, né? e contemplar aquela família me amando. Sabe, me abaixar, não vai me machucar. Me abaixar para ver uma criança dizer: Ô Pamela, vou cantar só música, né? Como eu tenho. A gente tem, né, logo. Então, assim, não me diminui, sabe? Então, assim, quando eu cheguei na casa do pai, eu não tive. Ninguém me falou. Então, isso aconteceu provavelmente com os pastores. Eles Sim. devem ter, eles devem ter coberto essa nudez das pessoas, né? Tu vai ver, ela não merece, olha só, ela não sei o quê, política, não sei o quê, veio pra cá para isso, né? Só que eles E conheceram tua essência, né? eles deram oportunidade, porque eles Uhum. também não me conheciam, Sim. né? Eles me deram oportunidade de me conhecer, e isso é algo importante, né? Muitas vezes a gente tem um pré-julgamento, né? De das pessoas. A cara da pessoa às vezes não vai, a gente não vai com a cara, né? Ai, não sei. Sim. Uhum. Não sei, não fui. Às vezes aquela pessoa esconde um tesouro incrível, né? Uma pessoa, às vezes, que ela tem cicatrizes que vão te curar. Mas pelo preconceito a gente impede de chegar e às vezes a pessoa de desfrutar. Então dê oportunidade, se permita viver, não se feche, né? Porque eu também me permiti, eu fui para a célula, eu fui para o retiro, eu participei de um café com Jesus, que foi logo em seguida ali, né? Então, eu me permiti também viver o novo, pessoas novas, né? Pessoas que eram, né, não é de uma forma nenhuma diminutiva, mas invisíveis, mas que me fizeram ser a pessoa mais amada desse mundo. Uau. Eu vou te fazer algumas perguntas rápidas e, gente, eu tô sentindo muita a presença de Deus aqui. E eu acredito que você vai sentir, tá sentindo. E eu senti de te fazer algumas perguntas aqui, tu vai pensar e responder. Tá. Um sonho. Viver o que Deus tem para minha vida. Jesus. Ele é, ele é incrível. Ele me escolheu. A Igreja de Cristo. É o resgate, a última oportunidade social nessa terra, a Igreja de Jesus. A missão pastoral. É desafiadora, mas ela é satisfatória. A política. Ela é uma missão. A fé.
é o que me sustenta. O resgate dela me sustenta. A amizade. É um privilégio. Ter amigos é um privilégio. Camboriú. Camboriú é como uma célula vital. Minha cidade, eu amo de paixão. Maternidade. É a completude de uma mulher, seja ela biológica ou por uma decisão de adoção. É uma virtude incrível. A paternidade. A paternidade é a oportunidade que nós temos de ter direção na vida. Mas ela falhando aqui, Deus nunca vai falhar. Gente, algo que eu quero deixar aqui enquanto eu ouvi a história da Pamela, a Pan é uma amiga e eu conhecia muito da história dela, mas eu me emocionei muito. Eu acredito que você está aí ouvindo, está se emocionando, assistindo. E eu sei que o Senhor está ministrando no seu coração. Essa é a essência da mesa. A mesa, ela extrai o melhor que tem dentro de nós. E quando convidamos Jesus para sentar à mesa, ele retira o melhor de nós. E algo que veio aqui muito forte no meu coração é uma passagem. Está em Filipenses 12. Filipenses 12 diz assim, eu vou falar com as minhas palavras, mas o apóstolo Paulo fala em Filipenses que todas as coisas que aconteceram comigo foi para benefício do evangelho. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele tá dizendo assim, não se preocupe comigo, não se preocupe com toda perseguição, não se preocupe com toda dor, não se preocupe com toda falação ao meu respeito, não se preocupe se eu estou ferido, não se preocupe se eu fui rejeitado, se eu fui desprezado ou abandonado. Não se preocupe se um dia eu sofri muito na minha infância. Ele está dizendo isso para a igreja. Alegra-te. Alegra-te, porque quando ele fala que é benefício para o evangelho de Cristo, é tudo isso que você ouviu. O que a Pamela viveu. Por isso que eu fiz questão de trazer a essência dela, as cicatrizes dela e a história de vida dela. Porque muitos conhecem a vereadora Pamela, conhece a Pamela da casa do pai, conhece a mãe do Gustavo, a esposa do Joséfo, a amiga da pastora Gia, a amiga da Jússi e da Pamela, mas quem é a Pamela da Silva? Então a Pamela da Silva tem uma história, e a história dela é a Bíblia que talvez hoje você está lendo. Então, fica com esse episódio, eu espero que você tenha desfrutado dessa mesa, e que Jesus alcance a sua mesa e que você transborde com toda a mensagem que foi entregue aqui hoje.